Olá para todos. Olha, nada melhor do que uma boa leitura, e para isso precisamos de um bom livro, nesse período marcado aí pela pandemia, que acaba nos compelindo aí, nos forçando a ficarmos em casa. Para aqueles que naturalmente têm condição de ficar em casa, nem todos, lamentavelmente. E eu quero sugerir para vocês hoje uma leitura de um livro que é, para mim, um dos maiores livros de toda a história da literatura, que é denominado Decameron. Decameron, como o próprio nome diz, é um livro contendo 100 histórias narradas por 10 pessoas ao longo de 10 dias. Decameron quer dizer 10 dias ou 10 jornadas. Essas 100 histórias, cada história chamada de novela. Então, cada personagem, que são 10, 7 moças e 3 rapazes que se encontram, cada um desses personagens vai contar exatamente 10 histórias. Então a obra é uma obra monumental, obviamente, é um marco da literatura de todos os tempos. Ela foi produzida, concebida na metade do século XIV, do norte da Itália, pelo escritor, ensaísta, crítico literário Giovanni Boccaccio, um dos principais nomes da literatura renascentista daquela época. Século XIV, então, estamos fazendo referência ao chamado a época dos Trecentos, que é quando, então, podemos assim dizer, está iniciando o movimento do Renascimento, o Renascimento cultural que marca a Europa na passagem da época medieval para a época moderna. Portanto, ao longo dos séculos XIV, XV e XVI. E na literatura nós temos aí 3 grandes nomes da literatura renascentista italiana, que são eles praticamente viveram a mesma época. Claro, o principal de todos aí, o precursor de tudo isso aí, um cara chamado Dante Alighieri, autor de um livro que é outro monumento da literatura, outro marco da literatura, chamado A Comédia, que esse autor do Decameron, o Giovanni Boccaccio, ao ler a Comédia de Dante Alighieri, foi produzida no século anterior, no século XIII. Dante Alighieri, ele viveu no século XIII. Ele então renomeou essa obra como uma espécie de grande elogio à obra do Dante Alighieri, intitulando-a ou renomeando para a Divina Comédia. E assim a obra passou a ser chamada até hoje a Divina Comédia de Dante Alighieri. Então o Giovanni Boccaccio já era muito conhecido lá na Itália por volta da metade do século XIV, porque ele era, naquela época, o maior, o grande nome, o grande leitor da obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia. E ele era convidado, inclusive, para ler em público essa obra, analisar essa obra em várias reuniões, né? Obviamente organizada aí pelo governo daquela cidade, né? Uma cidade-estado, Florença, que fica na Toscana. E ele, então, acabou sendo notabilizado por ser um exímio leitor e um cara que compreendia como poucos o monumento literário chamado A Divina Comédia. Para mim, uma das obras, as principais obras também da literatura mundial. Mas depois, em 1348, até por volta de 1353, o Giovanni Boccaccio, então, escreveu Decameron. E o Decameron, ele tem uma inovação interessante.
ele rompe um pouco com aquela lógica que já começou a ser perceptível na obra do Dante Alighieri, uma ruptura com os valores culturais medievais, valores esses que haviam sido concebidos e impostos pela Igreja Católica, como o caso do misticismo, o teocentrismo, o próprio ascetismo. E essa obra, principalmente essa obra aqui, o Decameron, ela é uma ode à sensualidade, ao amor, ao sentimento humano, em certa medida sugere um pouco a libertação da mulher numa sociedade à época marcada pelo patriarcalismo, marcada pelo machismo. Então, as mulheres, inclusive 70% do texto da obra, em tese, são narrados aí, são histórias contadas por mulheres, por 7 mulheres dentre os 10 personagens, aspas, autores. Então, a obra Decameron é uma elegia ao amor, uma elegia ao sentimento humano e, acima de tudo, é uma obra realista. É uma obra que tenta absorver o que se passa na Europa nesse momento e traduzir isso para a obra literária. Então, uma obra de profundo apelo realista, uma narrativa realista sem precedentes. Você quer conhecer um pouco a história da Europa no século XIV, naturalmente você precisará ler a obra Decameron. Por esse motivo, até por força de ofício, eu li Decameron e confesso que aprendi muito com a obra Decameron. Então, a obra narra os problemas que estão acontecendo na Europa nessa época, século XIV, um século marcado por uma forte crise na Europa, uma crise econômica, social, política, uma crise que colapsa o sistema feudal e faz emergir um novo tempo marcado pelo capitalismo. E uma das expressões dessa crise, com certeza, foi o conjunto de epidemias, além de muitas guerras e fome dessa época. Mas com destaque aqui para a famosa peste bubônica, né? Que acabou assolando muitas cidades em toda a Europa. A peste bubônica, para você ter uma ideia, conhecida como peste negra, diante das próprias limitações da ciência, da medicina daquela época, ceifou 1/3 da população europeia. A população europeia, no início do século XIV, era X, e no final do mesmo século era 2/3 desse universo de X, ou seja, perdeu 1/3 da população por causa da pandemia, né, a famosa peste negra. E como nós estamos nesse início de século XXI, no ano de 2020, vivendo aí uma pandemia, né, uma situação inusitada para praticamente 99,99% dos cidadãos do mundo inteiro, jamais passaram por uma pandemia como a que estamos agora, acho que vale a pena sim ler a obra Decameron, porque o pano de fundo é exatamente a peste negra por volta aí dos anos 40 do século XIV. Então, essa obra tem várias narrativas, que vai do trágico até o humor, até a piada, e também a sensualidade, ao erotismo, né, ao hedonismo. Então, tudo isso está presente na obra. Então, é uma narrativa realista muito importante para qualquer pessoa que queira compreender muito a sociedade em meio a um quadro pandêmico. Nós estamos tentando compreender nossa sociedade hoje, acho que valeria a pena assim, a gente compreender como era, né, a percepção dos homens, das artes, da literatura daquela época em relação ao século XIV, né, o famoso século da crise, a crise europeia no século XIV. Eu quero ler para vocês um breve trecho desse monumento literário que é Decameron, que ele é muito interessante porque ele narra um pouco sobre o que se passa na Europa naquele momento, especialmente na cidade de Florença. Porque a história é mais ou menos o seguinte: 10 pessoas jovens, 7 mulheres e 3 rapazes, estão deixando a cidade de Florença, que está sendo palco, né, da peste negra, da peste bubônica, estão se dirigindo para um lugar não muito distante da cidade,
uma casa de campo, e ali eles vão ficar durante 10 dias e vão contar exatamente essas histórias, né? Então, todo o livro é narrado exatamente nesse espaço em que houve aí o encontro de 10 jovens. Então, vamos um pouquinho na leitura do que se segue. Então, aqui nós vamos pegar a primeira jornada, a primeira jornada do livro, né? Considerando que a jornada é como se fosse um dos capítulos do livro, são 100 capítulos, né? E aí diz aqui mais ou menos sobre a narrativa da peste. Digo, pois, que os anos da frutífera encarnação do Filho de Deus já havia chegado ao número de 1348. Então, tudo está se passando no ano de 1348. Quando na insigne cidade de Florença, que é o espaço onde a cidade está sendo assolada pela crise, a mais bela de todas as cidades de toda a Itália, ocorreu uma peste mortífera, que, fosse ela fruto da ação dos corpos celestes, fosse ela enviada aos mortais pela justa ira de Deus, para a correção de nossas obras iníquas, né, de nossos pecados, começara alguns anos antes no lado oriental, ceifando a vida de incontável número de pessoas. E sem se deter, a virulência, a peste, então, continuou avançando de um lugar a outro, até se estender desgraçadamente em direção ao Ocidente, onde cá nos encontramos. E de nada havendo servido os saberes e as providências humanas, como a limpeza das imundícias da cidade, por funcionário encarregado de tais coisas, a proibição de entrada dos doentes e os muitos conselhos dados para a conservação da salubridade, e tampouco encontrado efeito as humildes súplicas feitas a Deus pelos devotos, não uma vez, mas muitas, em procissões e de outros modos. Era já quase início da primavera do ano acima, quando começaram a manifestar-se de maneira prodigiosa seus horríveis e dolorosos efeitos. Então, o que se nota aqui exatamente é uma narrativa de uma situação de desespero, de caos, provocado, obviamente, pela pandemia, né? E o texto se desenrola nessa perspectiva. Então, vale a pena, é um texto muito gostoso de ser lido, né? Apesar de ser uma obra monumental, uma obra muito densa, mas é uma leitura muito gostosa de ser feita e tenho certeza que muitos de vocês vão saber um pouco mais sobre o século XIV e olhando para o passado, quem sabe olhamos melhor o nosso presente, né? Quem sabe a gente se vê um pouquinho na situação dos pobres europeus daquele século XIV, observando muito daquilo que eles enfrentaram e que nós estamos enfrentando agora com uma grande diferença que nós temos a ciência muito evoluída a nosso favor, e isso certamente os europeus do século XIV não tinham o que nós temos hoje. Então, Decameron, de Giovanni Boccaccio, uma bela obra que precisa ser lida. Também quero sugerir, a propósito, um filme que, na verdade, o diretor ele pinça mais ou menos, acho que 9 ou 10 novelas do Decameron e transforma isso num belo filme também intitulado Decameron de Pier Paolo Pasolini. Esse filme ele foi produzido em 1970 e ele foi lançado em 1971, um grande sucesso daquela ocasião. Então vale a pena ler o livro e, naturalmente, assistir ao filme. Um abraço para todos, até a próxima.